Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um passarinho no ninho com margaridas. E a palavra de hoje está lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, diz assim: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esse é o risco. Você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pintando aqui essas folhinhas ali do fundo. Eu vou usar pincel número 6, verde pântano, pistache e branco. Assim, eu vou começar por esta aqui. Eu vou colocar o verde pântano aqui, onde ela tá por trás. Eu vou puxar ele um pouquinho aqui, ó, pelo meio, onde eu deixei a ranhura. E vou fazer isso aqui. Esse restinho de tinta que ficou no pincel, vou fazer uma manchinha ali e uma aqui. Não lavei pincel, peguei o verde pistache. Eu vou terminar de preencher a folha e vou fazer uma leve mistura entre as duas cores. Preservo a linha do meio. Agora eu venho com o pistache pro lado de cá. E vou fazendo isso aqui, ó. As folhinhas podem ficar escuras. Olha que agora não tenho tinta mais no meu pincel. Posso passar em cima daquela linha central. Eu quero deixar assim, bem irregular essa parte de fora. Porque essa folhinha é assim, bem irregular. Eu tô usando o verde pântano porque tem muita gente que tem medo de usar o verde pântano. Agora com um pouquinho de branco, agora é importante. O branco só em cima do pistache, fazendo manchinhas também. Veja que eu não tô arranhando, eu tô fazendo batidinhas de pincel. Tem gente que tem medo de usar o pântano. Não precisa ter medo, é uma cor muito bonita. Agora eu vou fazer a outra da mesma forma. Aqui, ó, na base, porque ela tá atrás do ninho. Aí eu subo e vou puxar pro lado que tem a ranhura no risco. Depois, só com aquele pincel sujinho, aqui não deu, vou pegar mais um pouquinho, eu vou pôr umas pontinhas. Vai seguindo o risco bem direitinho. Agora eu já pego o pistache, deixo aqui, ó, a linha bem certinha, não vou misturar. E vou terminar de preencher. Eu vou ter luz e sombra. E vai ficar bem nítido quem tá por trás, quem tá na frente. Vou ter a mescla das três cores. Agora que eu já usei toda a tinta do pincel, eu posso passar o pincel aqui, ó, bem em cima daquela linha que eu tenho dividindo as duas metades da folhinha. E com o pincel bem limpo, pego um pouquinho do branco, vou colocar principalmente aqui, porque eu quero que esta fique por cima desta. Então, ali deve haver um pouquinho de claridade, um pouquinho nas pontinhas, um pouquinho aqui, sujando para o outro lado. Isso aí. O acabamento desta folhinha, com um pouquinho do pântano, pincel 0. Ó, não é um contorno, apenas uns detalhes. Aqui eu tenho ranhuras
Se não ficou nítido aqui no meio, posso passar a linha. Aqui também, detalhezinho, detalhezinho, pontinha, ranhura do lado. Não precisa contornar inteiro, tá? Se ficou tudo muito escuro, eu vou colocar com o pistache aqui, ó, uma linhazinha no meio. Esse pistache, ele vai sumir um pouquinho, eu tô colocando do lado. Tô colocando o pistache paralelo com aquela linha de verde pântano, tá? Ó, agora chega, tá pronto. Vai ficar escurinho depois que ele secar, ele vai escurecer um pouquinho ainda, mas vai ficar legal. Agora, o botãozinho. Vou começar, troquei de pincel, peguei um número 2. Eu vou começar aqui, ó. O lado de baixo. Vou colocar aqui dos dois lados. Agora, eu vou colocar o pistache no centro, vou limpando pra fora, empurrando o verde pântano. E aqui, só encosto o pincel, é tão pequenininho, ó. Essa parte aqui tem que ficar clarinha, porque esse gordinho aqui tá por cima daquele de lá. Ainda vou dar uma clareadinha aqui, ó, no meio. Puxei pra cima. Um pouquinho de tinta aqui, que poderia ser ali também. E vai ficar assim. Se quiser, você pode... Aqui, ó, o cabinho. Se quiser, você pode fazer um contorninho ali, contorninho aqui e uma pontinha aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de branco, porque quando secar, isso aqui vai escurecer e eu quero que fique bem gordinho. Então, eu vou deixar o branco um pouquinho mais acentuado. Eu vou adiantar o trabalho, eu vou fazer esse cantinho aqui e esse cantinho aqui. Aqui, não. Aqui, como ficaram as folhas, os botõezinhos, e desse lado as folhas. Aqui, ó, tem uma perninha e aqui tem outra perninha. Agora, nós vamos fazer essa parte de trás do ninho. E eu vou usar, com o pincel número 6, o sépia e o verde pântano, juntos no pincel. Eu vou contornar aqui os ovinhos. Ó, uma hora eu pego o verde pântano, uma hora eu pego sépia. E eu vou preencher essa parte aqui, que tá logo atrás dos ovinhos. Vou chegar aqui, ó, até o peito do passarinho. Aqui eu já vou chegar com a tinta até as folhas. Essa aqui é a parte de dentro do ninho. Então, ela vai ficar assim, bem escura. Ó, limpei bem meu pincel. Tenho quase nada de tinta. Não, limpei demais. Vou pegar um pouquinho de sépia, um pouquinho do verde. Com o pincel só com um pouquinho, eu vou fazer aqui a sombra do ovinho que tá por trás. Vou separar os dois, esse tá na frente desses dois aqui, ó. Peguei mais um pouquinho. Eu sempre tiro o excesso aqui do lado, porque aqui a gente vai preencher mesmo. Já vou fazer a sombra aqui embaixo. Eu tô usando aqui, ó, verde pântano e sépia. Essa linha aqui muito nítida eu vou quebrar também. Eu vou passar o pincel em cima da linha. Inclusive, aqui embaixo, eu vou passar tinta mesmo. Agora, eu não vou lavar meu pincel. Já peguei um pouquinho de branco. Vou colocar aqui no meio, bem no meio. Não faça isso, não. Faça isso.
vai empurrando, vai crescendo o círculo. E assim você vai chegar até a borda. Aqui, ó, bem de leve. Mais uma pincelada, que eu vou colocar duas porque é maior. Também, eu vou crescendo com essa tinta, sempre trabalhando redondinho. Olha, eu vou até a beiradinha. Mais duas pinceladinhas. E vou terminar o último ovinho. Mais um pouquinho. Assim, você tem aqui, ó, um sombreado. O branco ficou no centro. Assim a gente constrói o redondo. Você não vai ter uma moeda, você vai ter algo com volume. Acho até que aqui eu posso acrescentar um pouquinho mais de sombra. Bem de leve. Mais um pouquinho de branco. Neste. Não vou empurrar até o final agora. Já vou deixar um pouquinho mais no meio. Aqui também. Quando você tá chegando na borda, deixa só o peso do pincel. Trabalha com o pincel bem leve. Aqui pode apertar um pouquinho mais. À medida que vai caminhando em direção à sombra das laterais, vai deixando leve. Aí. Aqui ainda tá úmido, então eu vou pegar o amarelo ocre e vou fazendo pinceladas. Ó, cruza. Não chegue aqui. Aqui você só limpa teu pincel para ficar bem clarinho. Mas aqui para fora, você pode dar pinceladas mais vigorosas. Comece aqui no meio que é mais fácil. Mas você tem que vir tramando. Aqui eu vou usar um pouquinho do sépia e vou passar uma para fora. Aqui também, ó. Eu não vou preencher inteiro. Pode até deixar umas pontas assim. A gente fez o lado de dentro, agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Vou tentar passar umas pinceladinhas em cima daquele ocre que eu coloquei, mas assim, um pouco mais pingado. Não a linha tão nítida, tão certinha. Aqui vai ficar mais escuro, então não vou colocar muito branco. E você viu que eu não entrei aqui, ó, pertinho dos ovinhos. Agora eu vou preencher o restante do ninho com o pântano e o sépia. Aqui a gente tem os galinhos da margarida, eu vou preencher tudo. A gente faz isso no final. Pronto, terminei de preencher a área do ninho. E em seguida, eu já vou com o amarelo ocre. Eu preciso dar umas pinceladas aqui. Olha a forma do ninho, tá? É aqui, ó, bem redondo. Aqui, só umas pinceladinhas, de preferência meio cruzadas. Aqui, eu tenho que encostar também, ó, fazer algumas que tá atrás da flor. Aqui, eu já posso brincar um pouquinho mais. Aqui também, aqui eu tenho que fechar o círculo, mas tem que ficar assim meio cruzado. Vou passar uma linha aqui, ó, pra cima do ovinho, porque isso daqui não é uma linha reta certinha, então vou deixar assim meio crespo. Pequenas pinceladas, porque agora a gente vai iluminar com o branco. E eu vou tentar acertar em cima do ocre. Mas se não acertar também não tem problema. Pego tinta só de um lado do pincel, aqui tá limpo, aqui tem tinta. Então eu vou tentando acertar em cima do ocre e deixando uma trama.
trabalhando com pincel 6. Poderia até ter pego o número 2, mas a gente consegue fazer com esse aqui também. Aqui vai ficar mais escuro, porque o passarinho tá fazendo sombra. Aqui ficou muito lisinho, então eu vou colocar mais uns, colocar uma aqui, ó. Vou iluminar com ocre, só para ficar crespo. E vou iluminar com o branco. Se você quiser fazer esse último acabamento do branco com o 0, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora eu vou fazer estas folhas aqui e esse botãozinho e já mostro para você. Olha só como ficaram aqui as folhinhas e o botão. Agora nós vamos para o passarinho. Esse é o sabiá que a Lurdinha pegou para criar quando ele caiu do ninho. Ele já tá grande aqui. Aqui tem uma outra foto. Eu fiz esse desenho dele, só que eu quero pintar assim um pouquinho mais colorido. Eu vou começar aqui pela cauda. Pincel número 4, pântano e sépia, juntos no pincel. Eu vou preencher a cauda. Sem lavar o meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do salmão bebê, só de um lado. E vou trabalhar aqui uma luz, com uma linha, 2 linhas. Depois aqui, ó, nessa divisão, vou pôr um pouquinho também. Nem cheguei até ali. Ó, a linha de cima ficou mais clara, tá vendo? Agora nós vamos fazer aqui, ó, a barriga e o peito dele. Eu gosto sempre de usar uma cor de base. Eu vou usar o amarelo ocre. Eu vou preencher. Não vou chegar até lá em cima, porque aqui é uma cor mais escura, mas principalmente aqui, ó, nessa área do peito dele, eu vou preencher até a borda. Pronto, feito isso, eu vou usar um pouquinho do cenoura. Você pode usar o caramelo também. Com esse cenoura, ó, eu vou dar pequenas pinceladas nesse movimento, ó, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Eu não estou preenchendo a área, ele tá ficando manchadinho. Não cheguei até o final. Esse sabiá que caiu do ninho foi criado pela minha aluna virtual. Ele volta de vez em quando na janela dela. Ficou domesticado. E ela tirou fotos, como vocês viram, na mão e mandou. E eu tô aproveitando para fazer esse desenho. Agora eu vou usar o sépia. Eu não lavei meu pincel. E eu vou começar com o sépia aqui, ó. Você viu que aqui eu tenho uma ranhura, então não vou deixar linha, vou trabalhar assim. Aqui também. Agora eu venho trazendo esse sépia e eu vou sumindo com ele, mas dando pinceladinhas, olha, pinceladinhas. Aqui já tá preenchido com o ocre, depois eu já tenho o cenoura. E agora, aqui eu vou fazer uma coisa assim meio arredondada, venho sumindo. Olha, assim, ó. Essas pinceladinhas, elas simulam as peninhas. É uma forma mais fácil de fazer do que você ficar fazendo pontinho por pontinho com pincelzinho 0. Aqui eu tenho as 2 perninhas.
entre as perninhas eu tenho um pouquinho de escurinho também. Aqui, ó, eu tenho, no teu risco você vai ver que aqui tem um risquinho. Então, aqui é a coxa dele. Aqui pra trás, você pode dar umas pinceladinhas assim também. Bem aqui no contorno, no finalmente aqui. E depois aqui, ó, bem no meio da asa, tem uma manchinha também. Aqui, já vou fazer um acabamentinho aqui, ó, com o sépia. E aquela pontinha ali, eu deixei pra fazer com o salmão bebê uns risquinhos. Ele é um pouquinho mais clarinho aqui, que tá batendo luz, de acordo com a foto que ela me enviou. Eu vou usar o pincel 0 para fazer aquele acabamento ali. Aqui, ó. Ele fica assim meio reto. Tô fazendo com salmão bebê. Fiz 3 risquinhos. Pra cima da cauda, que tá bem escura, então esse risquinho clarinho aparece bem. A asa eu vou preencher também com o sépia e o verde pântano. Terminei de preencher, agora eu venho novamente com um pouquinho de salmão bebê, bem aqui, ó. Ele tem assim um pouquinho de luz aqui na asa. Depois aqui eu tenho o bico, tenho esse espaço, aqui assim, ó, no meio desse espaço, tem umas pinceladinhas assim. É só um reflexo que tá pegando aqui na asa dele. E depois eu vou dar uma limpada de pincel. Só para não ficar preenchidão. Ó, fez pequenas manchinhas. Se precisar, pode pegar um pouquinho de tinta. Mas você pode até tirar o excesso dessa tinta no pratinho. Porque aqui eu não tô enxergando mesmo detalhes. Somente umas pequenas manchas. Mais um pouquinho de tinta salmão bebê. E aqui, tá vendo esse lugar que ficou bem laranja? Então, a gente vai fazer pequenas pinceladinhas em cima do laranja com o salmão bebê. São pontinhos, vai ajudar a baixar um pouco a cor laranja, embora o peito do sabiá seja assim bem alaranjado, mas aqui é o cenoura, tá? Que a gente usou, não foi o laranja não. Eu usei o cenoura. Você até pode usar o laranja, que em cima do ocre ele vai dar um resultado muito parecido. Aqui já tá sumindo. Vou pôr mais um pouquinho. Agora nós vamos fazer a cabeça. Essa parte aqui, eu vou usar o salmão bebê. Eu vou dar uma pincelada, ó, pincelada grande, embaixo do bico. E agora eu vou puxar. Não vou fazer mais, vou pôr mais tinta aqui. E agora eu vou puxar essa tinta fazendo crespinho para cima da parte escura. E já pego um pouquinho do sépia, um pouquinho do pântano, coloco aqui embaixo do bico. E venho fazendo pinceladinhas também para cima desse claro. Porque não é para ficar assim um clarão. A gente colocou só para separar do outro. Aqui, ó, fecha. Aqui também eu tenho um pouquinho do clarinho, um pouquinho menos. Esses arrepiadinhos aqui, a gente pode trabalhar com essa tinta. Agora, aqui essa parte de cima, eu já vou preencher também inteira com o pântano e o sépia.
sempre pegando os dois juntos no pincel. Aqui tem um topete, depois fica meio quadrado. E aqui eu vou dando pinceladinhas para fazer uma cor sumir dentro da outra. E aqui a pincelada é nesse sentido. Aqui vai descendo, vai virando. Aqui ainda tem um pouquinho do branquinho. E é assim mesmo, viu? Você vai pondo tinta, você vai batendo a outra tinta, até você conseguir deixar a forma que você quer. Aqui, ó, não é pra ficar uma coisa assim muito espetada. Ele vem puxando aqui, ó, pra fora, depois vem fazendo esse movimento. Eu tô tentando reproduzir aqui, ó, essa parte aqui da cabeça dele. Agora eu vou pegar o 0 com o salmão bebê. Eu vou fazer aqui, ó. Que ficou quase uma linha e eu preciso de pontinhas. São peninhas bem pequenas, mas que ficam um clarinho bem acentuado, que aqui tá pegando luz bem direta. Aqui fica um pouquinho mais reto. E daí vem sumindo assim. Não deixa uma coisa espetada, clara aqui, toda cheia de crespinhos, tá? Preste atenção nisso aqui, ó. Aqui ele fica pra cá, daí você vem fazendo isso aqui. Quando chega aqui, ele já é um pouquinho... Tem alguns, assim, um pouquinho mais compridos. Aí já vai virando. Acompanha aqui o bico, ó. Tá na mesma direção do bico. Por aqui, você já vai sumindo dentro do sépia. Eu enxergo até um pouquinho de cenoura aqui. Nesse ponto. Embaixo do bico. Então, eu vou pôr assim uma manchinha. Isso. Aqui em cima da cabeça dele, também, parece que nevou ali. Começando aqui, ó, da altura do bico, uma porção de pinceladinhas. Aí fica quase reto aqui. Toda essa partezinha aqui é crespinha. Vou bater o pincel saindo pra fora. Depois eu vou dar uma ajeitada, só batendo o pincel em cima. Que daí não fica aquela pincelada muito nítida. E termino aqui, limpando meu pincel. Prontinho. O bico, vou fazer com o pincel número 2. E eu tenho aqui, tá vendo que tem uma linha bem no meio? Então, essa linha você vai levar até na ponta. Aí você vai deixar só um buraquinho ali. Uma partezinha bem pequena ali. Aqui embaixo também você pode pôr o sépia já. Aqui, ó. Também ficou só um buraquinho aqui. Vou pegar o salmão bebê com o pincel 2 mesmo. E vou colocar uma linha bem certinha aqui, ó. Depois entra um pouquinho assim pra dentro, faz um batidinho pra disfarçar. Essa parte de baixo eu já vou pegar, eu vou pôr até no pratinho pra você ver. Eu vou pegar um pouquinho do salmão bebê, vou pegar um pouquinho do cenoura, os dois juntos no pincel. E eu vou passar uma pincelada saindo daqui e vindo até aqui. Ele tem um gordinho aqui. E a gente faz primeiro com o pincel 0 e o salmão bebê. Eu vou fazer essa linha aqui, ó, que divide o bico dele em duas partes. Aqui eu vou acertar embaixo com um pouquinho do sépia. Eu tenho aqui, ó, aqui tem tipo um anelzinho, assim, tipo um contorninho eu vou fazer com o salmão bebê. Você pode olhar no teu risco. Ó, fica desse jeito.
O olho eu vou preencher com o verde pântano. Pode ser com o preto também, se você quiser. Aproveitar o pântano, eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó, bem embaixo do bico. E eu vou usar o amarelo ocre para fazer um anel aqui, ó, em volta do olho. Com o zero, peguei salmão bebê e ocre. E eu vou deixar um pouquinho mais acentuado esse risco aqui, porque ele vai sumir depois. Quero deixar mais clarinho. Aqui em cima também, na pontinha. Com um pouquinho do ocre, ele fica um pouquinho mais amarelado, ó. Isso. E tem aquele pontinho de branco que eu vou colocar aqui, ó. Vou usar o pincel zero, vou arrepiar ele aqui, porque ficou uma tinta só esfumaçada. Eu vou deixar peninhas. E percebo que essa linha aqui fica um pouquinho mais escura. Então, eu vou pôr um pouquinho do verde pântano aqui atrás. Eu gosto de colocar 2 pontinhos de luz no olho. Eu não tô enxergando ali, mas eu vou pôr mais um pontinho aqui embaixo. Vão ficar 2. Ó, eu tô batendo o pincel bem de leve, pra tirar um pouco desse arrepiado. Mais umas pinceladinhas de sépia aqui. Agora, as perninhas, eu vou preencher com o sépia. Vou iluminar com um pouquinho do ocre. Só uma linha. Ó, a perninha é de sépia. Eu só passei uma linha de ocre para mostrar que tá ali. Nesse ponto, eu já vou iluminar um pouquinho mais os ovinhos. Já tá seco ali, então eu vou pegar um pouquinho do branco, uma pincelada, e vou repetir o mesmo movimento. Redondinho, redondinho, sem chegar na borda. Mantenha no centro essa pinceladinha. Agora eu vou preencher as 2 margaridas de branco, menos o miolo. Preenchido, com o pincelzinho número 2, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou colocar aqui, ó, no pratinho. Tiro bem o excesso. Agora eu vou fazer uma sombra. Eu vou começar aqui, ó, sujando aqui em volta do miolo. Depois, eu vou puxar essa tinta bem em cima do risco. Depois eu puxo um pouquinho mais. Você viu que o risco eu tô deixando mais acentuado. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais comprido. Nessa parte aqui também, só que aqui o miolo tá por cima da pétala. Aqui, a pétala tá por cima do miolo, então não vou colocar escuro aqui. Eu vou colocar escuro só entre as pétalas. Aqui, ó, posso até sujar um pouquinho no meio, mas aqui eu não vou colocar. Eu já vou fazer isso na outra também. Aqui é bem mais simples. Você vai colocar o verde pântano em volta e vai puxar. É pouquíssima tinta, porque a pétala aqui é branca, não é a flor, né? Porque a flor da margarida tá aqui, são minúsculas as flores. Esse daqui é uma proteção para as flores. Eu vou separando e puxando um pouquinho para fora, no meio da pétala. Essa daqui, ela tá assim mais de close, mais de frente. Aquela, ela tá mais dobradinha, virada pra cá. Agora eu vou colocar o miolinho amarelo ouro nas duas.
eu vou usar o cenoura, um pouquinho só no cantinho do pincel. Aqui, ó, eu vou bater em volta do miolo. Vou bater um pouquinho aqui em cima desse risquinho que eu coloquei. É uma meia lua. Neste aqui, vou tirar um pouquinho do excesso, eu vou deixar essa parte aqui, ó, bem mais escura. E perceba que ela não é reta, porque nós temos aquelas pétalas que estão por cima. Então, aqui fica bem escurinho. Depois eu coloco um pouquinho aqui, em cima do risco. Nesse ponto, eu vou pegar o branco de novo. E agora, eu vou fazer o seguinte. Peguei tinta só de um lado. Esse lado de tinta ficou pra cima. E eu vou iluminar aqui algumas pétalas. Até embaixo, assim, ó. Pego a tinta, coloco aqui e puxo até embaixo. Por isso, nós colocamos aquela sombra. Tá vendo como fica bem iluminado? E você tem a divisão das pétalas. Aqui, ó, eu fiz esta. Aqui eu vou fazer, essa daqui eu vou deixar só com a ponta iluminada. Eu vou, ao invés de fazer isso aqui, eu vou virar o meu pincel. Olha, a tinta ficou pra lá, pra frente. Aqui também eu vou deixar só a pontinha iluminada. E eu vou fazer esse movimento, ó. Passei até aqui, um pouquinho por cima do miolo. Essa daqui eu vou deixar ela assim escurinha e vou passar esse movimento, passando a tinta também por cima do miolo. E esta também, vou fazer isso aqui, ó. Esta dali, eu também vou colocar, acho que vou passar ela por cima, ó. Viu como o miolo ficou por baixo, por trás? Dá pra perceber. Esta já vou fazer certinho, tipo estrelinha. Ó, vou passando a pincelada, aqui vou inverter, vou colocar os dois lados por cima. Aqui, esse. Você não deve passar o pincel de pé, você tem que deitar ele um pouquinho para que fique aquele contorno. Ó, de um lado você deve ter um contorno. Feito o branco, eu venho com o sépia. Agora aqui, eu vou colocar nesse lado uma porção de pontinhos. Eu gosto de colocar para fora do caramelo. Desse lado aqui, são umas pinceladinhas. Eu não vou encher de pontinhos, porque a gente não tá vendo os pontinhos. Eu gosto de puxar alguns desses risquinhos, mas assim, ó, muito pouco. Principalmente assim, nas divisões. Olha, a gente consegue separar um pouco mais. E aqui, se você puxar, tem que ser uma coisa muito discreta. Nessa partezinha de fora, se você quiser, você pode fazer, vou fazer com o pântano, aqui ó, com o pincel zero, um crespinho, marcando, assim como eu gosto de fazer nas folhas, a gente pode fazer na margarida também. Olha como que fica. Aqui, sem, aqui, com. Com vai realçar muito mais a borda. Aqui nem precisa porque já tá em cima do escuro. Para finalizar esse daqui, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou bater aqui, ó. Também é um batidinho, não é para você colocar bolinha. Posso até escurecer um pouquinho mais aqui o contorno. Assim. Vou fazer com a outra a mesma coisa. Olha, terminei as duas flores.
Eu dei uma pausa e agora o trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar um pouquinho de água aqui em volta para fazer o fundo. Vou aproveitar. Depois a gente termina. Pratinho, um pincel número 14. Eu vou usar rosa bebê, porque eu tenho aqui, ó, acabamento com rosa bebê. Então, eu preciso colocar alguma coisa aqui em cima que converse com esse fundo. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui, ó, nessa parte, um pouquinho do fundo com rosa bebê. Vou colocar aqui também, embaixo da margarida. Eu não quero estender muito esse fundo, porque o arranjo, ele é pequeno. Se você quiser fazer bem grandão, você pode ampliar o seu trabalho. Mas eu vou postar o risco no tamanho do A4. Um pouquinho aqui, ó, coloquei aqui, aqui e ali. Um pouquinho em cima. Esse rosa aqui já vai me fazer o trabalho conversar aqui com o meu barrado. E agora, eu peguei um pouquinho do verde pântano e eu vou colocar bem pertinho, só nas entranhas, aqui na margarida, só um pouquinho assim, ó, entre as pétalas. Eu tô fazendo com o mesmo pincel. Então, você vai compreender que tem que ficar com ele bem levezinho. Vou colocar um pouquinho aqui também do verde pântano. Como tem água aqui, ele ainda vai crescer um pouquinho. Aqui, ó, embaixo do passarinho. Vou passar um pouquinho aqui, ó, nas costas dele, na altura do bico. Mas não deixe uma linha. Coloque e vá sumindo com a tinta dentro daquele espaço que tá úmido. Um pouquinho aqui ainda nesse cantinho. E aqui nesse pedaço que eu não tinha colocado rosa. Você viu que o fundo, ele não ultrapassa a linha dos elementos. Você tem que fazer, aqui dentro fica bem escurinho e à medida que vai saindo, vai limpando o pincel de leve. É muito fácil fazer o fundo com o tecido molhado. Mas você tem que tomar cuidado com a quantidade de tinta que você carrega no pincel. Tem que sempre pegar pouquinho e limpar o pincel. Aqui, essa área, eu tenho que fazer aqui os cabinhos, mas aqui tá úmido, então não vou fazer agora. No passarinho, lá no peito dele, eu vou usar o ocre e eu vou dar uma clareada. Eu vou fazer umas pinceladinhas em cima desse cenoura com amarelo ocre. Assim, subindo um pouquinho aqui. Olha como isso faz uma textura. Achei que ele tá com uma cara tristinha. Agora ele não tá mais tristinho, porque ele foi salvo. Quando ele caiu da árvore que ele era filhotinho. Ó, clareou um pouco. Até aqui posso ainda dar umas pinceladinhas. Tô trabalhando com o pincelzinho número 4. Ele tá bem gastinho, bem aparadinho. Tá muito bom. Ó, dei uma clareada aqui. Aqui, no biquinho dele, tem uma luz. E eu vou pôr uma linha com o branco. Começa aqui, ó. E vem bem na borda de fora, bem na beiradinha. Vem sumindo. Fica bem branquinho aqui na ponta e vem sumindo. Tá. Aqui, essa área, eu vou colocar assim um pouquinho de pelinho a mais. Não na beirada. Aqui, ó, mais pra cima. E isso vem sumindo aqui, ó. Agora que já tá seco, então isso daqui pega bem. Aí.
Aqui na cabecinha dele também tem uns pontos de luz. Na verdade, as peninhas não são brancas, são pontos de luz. Começa aqui, ó, em cima da cabecinha e vem sumindo. E aqui embaixo também, ó, nessas peninhas, tá pegando um pouquinho mais de luz. Esse desenho eu fiz aqui direto no pano, mas o risco que eu vou fazer para você, eu vou levantar um pouquinho o bico dele. Então, você deixa bem do jeitinho que tá no risco, tá? Vai ficar bem legal. Vou dar uma pincelada agora com o pincel número 6, aqui, ó, no meio do ovinho, na área de luz, né? Uma pincelada de branco. Agora, não vou misturar. Vou usar um pouquinho desse branco para realçar alguns pontos desse ninho, da trama, dos galinhos desse ninho. Você viu que eu não carreguei meu pincel de tinta, só aquele pouquinho que tinha ali. Cuidado para você não deixar tudo branco. Muito cuidado, é só um realce mesmo. E agora com o pincel 4 outra vez e o verde pântano, eu vou fazer aqui os risquinhos, que são os galinhos que eu coloquei para as margaridas. Vou emendar aqui. Vou iluminar com um pouquinho do branco, só um pouquinho, do lado de cima. Vou colocando essa tinta. Ó, vai ficar assim. Prontinho o trabalho, bem singelo. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Esse risco você encontra disponível na minha página, gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, o meu muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual, Enedina Emília, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela conta que já havia desistido da pintura quando conheceu o canal Sonalu Pinturas. Depois de ver as minhas pinturas e as aulas, a inspiração voltou. Ela voltou a pintar e está muito contente, porque já está conseguindo ajudar em casa com a venda dos seus trabalhos. Parabéns, Enedina! Que Deus continue a abençoar o trabalho das suas mãos. E hoje, o beijinho especial é todo seu!